seja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio voltar aqui à Assembleia de Deus da Vila Patuba, rever os irmãos nesta noite em que Deus tem nos abençoado grandemente. Louvo ao Senhor pela oportunidade de termos aqui lá no nosso instituto, né, 4 membros daqui da igreja que participam conosco todas as quartas, todas as sextas-feiras, e tem sido uma grande bênção a presença desses irmãos aqui da igreja lá conosco às sextas-feiras em nosso Instituto Módulo de Discipulado. E o privilégio de poder chegar aqui e encerrar esta série sobre as parábolas de Jesus, 9 encontros. E isso é uma responsabilidade muito grande, poder encerrar este evento com a palavra do Senhor. Você não vai ler nada lá hoje, porque eu quero que você esteja com o seu olho grudado na palavra de Deus. Pode ser? Sim. Ou seja, da outra vez que vim aqui usei amplamente lá no multimídia, mas hoje não. Hoje nós vamos ficar com o nosso texto, o nosso olho pregado nas Escrituras e o nosso coração ligado lá no céu. Nós vamos ver a parábola que talvez seja a parábola mais conhecida do Senhor Jesus Cristo. Talvez a parábola mais universalmente conhecida, a parábola do pródigo. A palavra parábola é você colocar uma coisa ao lado da outra e estabelecer entre elas uma comparação. E a lição que a gente aprende é pela semelhança entre essas duas coisas ou pela diferença entre essas duas coisas. Isto é uma parábola. A parábola era uma maneira de Jesus ensinar, não necessariamente só dele, mas ele inigualavelmente ensinou por meio de parábolas. Ninguém ensinou parábolas, contou parábolas tão extraordinárias, tão profundas e ao mesmo tempo tão simples como ele contou. A parábola parte de alguma coisa conhecida, de alguma coisa cotidiana, de alguma coisa das nossas rotinas, para coisas desconhecidas, profundas e elevadas. Aquele era um mundo rural, agrícola, pastoril. E Jesus então usa nas suas parábolas a semente, o filho, a porta, a ovelha, a moeda, os servos, a vinha. Mas hoje, nesta parábola que nós vamos ler, ele fala de 2 filhos. Começa com um deles. Eu peço que você abra Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. O texto diz nos versos 1º e 2º, que já lemos, aliás, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então você imagina, vem cobradores de impostos, pecadores de um modo geral, para ouvir a palavra de Jesus. E os religiosos, os fariseus e os escribas acusam Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Em outro lugar estará aí alguém dizendo acerca de Jesus: eis aí um beberrão, comilão, amigo de publicanos e pecadores. É neste momento
diante desta acusação dos escribas e fariseus, que Jesus conta 3 parábolas, uma trilogia de parábolas, todas elas falando de alguma coisa que se perdeu, que se extraviou. A primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da moeda, da dracma perdida, e a terceira parábola, a parábola do filho que se perdeu. Cada uma delas com um enfoque, cada uma delas com um olhar, cada uma delas abordando um aspecto. A terceira parábola começa no verso 11. Imagina você, Jesus havia sido acusado pelos religiosos, fariseus e escribas, de comer com pecadores e publicanos. E agora Jesus então contou uma parábola, contou uma segunda e agora conta essa. Nós vamos dividir a nossa palavra em 2 partes. Vou ler o texto da primeira parte. Diz assim: continuou Jesus, porque ele já vinha contando as 2 parábolas anteriormente. Certo homem tinha 2 filhos. E isso é muito importante para nós, porque essa parábola não fala só de um filho, fala de 2. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos parar aqui nessa primeira parte. Que história maravilhosa. Esse homem, esse pai tinha 2 filhos. O mais novo, alguma coisa cresceu dentro dele, que a casa do pai, a pessoa do pai, já não era assim motivo de grande satisfação, deleite para ele. Algo cresceu no seu coração, de tal maneira que ele se distanciou já ali na casa do pai. O seu coração já distanciou-se de seu pai,
já distanciou-se de sua mãe, já distanciou-se daquele lugar. Passado alguns dias, ele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele está dizendo para o pai assim: o senhor ainda não morreu, porque legitimamente a herança só cabe por testamento ou quando morre aquele que vai transmitir a herança. Ele não é capaz de observar nesta hora o quanto isso é grave, porque ele está tomado de uma insensatez. Ele está tomado daquela cegueira, daquela rejeição ao seu pai. Ele está dizendo: pai, para mim é como se o senhor já tivesse morto. Dá-me a parte da herança que me cabe. Aliás, ele nem era o filho mais velho, a quem por direito de sustentação de família, de arrimo de família, a herança deveria ser depositada aos seus cuidados. O filho mais velho, ele era em rigor o filho mais novo, e naquela legislação isso era diferente. Mas ele diz: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E quando alguém quer ir, quando o coração de alguém está determinado a ir, provavelmente homem nenhum segura, só Deus. O pai então repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu. Tudo que era seu, o que era seu? Tudo era do pai. Tudo era exatamente recebido do pai ao longo dos anos. Mas agora ele junta aquilo que o pai lhe dera, o que ele acumular ali aos anos, as suas roupas, os seus bens, e vai para uma terra distante. Ele quer distância. Ele está dizendo: eu preciso me apartar, me separar, me distanciar de tudo isso. Eu preciso sair dessas vistas, eu preciso sair desses olhares, eu preciso sair dessa direção, eu preciso sair dessa submissão, eu preciso sair desta obediência. E ele foi para uma terra distante. E Jesus vai usar o verbo. E aqui na nossa Bíblia tem um verbo e um advérbio. O verbo é: ele dissipou tudo. Aquilo que entra com muita facilidade, aquele dinheiro é recebido com facilidade, não foi acumulado, não foi recebido com dureza, com trabalho, foi recebido de uma maneira fácil. Ele dissipou todos os seus bens. E ele viveu, diz o texto, dissolutamente. Ou seja, ele viveu em dissolução, sem responsabilidade, sem critério. Dissolutamente. Significa que ele soltou os freios. Significa que ele soltou aqueles impulsos mais pecaminosos que estavam dentro dele, ali talvez contidos, quando ele estava na casa de seu pai. E ele agora vive dissolutamente. Ou seja, já não há mais limites, já não há mais contenções, já não há mais normas, princípios, valores, nem o próprio valor pessoal. Ele vive dissolutamente, em dissipação. Depois tem outro verbo, verso 14: depois de ter consumido tudo. É assim, na verdade, irmãos? Quando a pessoa está tomada dessa condição de insensatez, ela vai consumindo tudo, e até a saúde.
o bom nome, a moral, a integridade, tudo vai sendo consumido. O cupim consome, não é? A traça consome de Jesus. Aquilo vai sendo consumido, carcomido. Foi isso que aconteceu com ele. E aí diz o texto que o Senhor começa agora o seu processo de disciplina. É Deus que está já agindo bondosamente, porque a disciplina de Deus é a expressão de bondade, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus disciplina quem ama, como o pai disciplina o seu filho. Deus disciplina quem ama. O Senhor vai começar a disciplina na sua providência, porque é preciso que o peso caia exteriormente sobre aquela pessoa, para que na disciplina quebre-se a insensatez. O livro de Provérbios vai dizer que a vara é para as costas do insensato, para afastar a loucura. A vara é para as costas do insensato, para afastar a loucura. E agora esse moço vai começar a receber as varas de Deus. Graças a Deus, para que ele comece a cair em si. Porque sem isto, sem disciplina, preste atenção, pai e mãe, sem disciplina, o filho se mantém na estultícia, o filho se mantém na insensatez, diz a palavra do Senhor. E a insensatez é cega, ela é amiga do orgulho, ela é casada com a idolatria. É isto. Deus vai começar a disciplinar aquele filho. Ele começa a passar fome. Bem, não é essa fome que você tem assim quando você chega 11 horas, não. 11 horas da manhã, ou daqui a pouco você já... Aí você, nossa, estou com uma fome. Não é isso. Isso aí é uma coisa assim que a gente tem, porque a gente está acostumado a comer, a almoçar, tomar café, almoçar, jantar. Essa fome aqui é não ter alimento. Esse é o ponto. Não ter o que comer. E ele, diz o texto, ele começou a passar necessidade. E como a necessidade faz o sapo pular, ele vai ter que dar os pulos dele. Não é verdade? Ele terá que dar os pulos dele, ainda debaixo da disciplina de Deus. Ele vai passar necessidade. Você já passou necessidade? Talvez não, ou talvez algum aperto, mas ele passou. E ele foi agregar-se. A ideia é, ele foi o texto aqui, na língua do Novo Testamento, a língua original vai dizer, ele foi encostar-se. É muito interessante isso. Ele foi encostar-se, agregar-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Nenhum problema com cuidar de porcos para nós, porque a gente gosta de carne de porco, a gente come. Um judeu não. Um judeu nem chega perto de porco. Aliás, para o judeu, o porco é coisa imunda, como seria comer um sapo ou um morcego. Ele nem chega perto. E esse homem agora, pela primeira vez na vida, vai chegar para dar comida a uma coisa que ele aprendeu desde menino, desde bebê, que era imundo. Ele vai alimentar a coisa imunda para ele, segundo o cerimonial dos Levíticos, do livro de Levítico. E ele vai ali apacentar porcos.
E mais, ele desejava fartar-se das alfarrobas, as semeios, as sementes que os porcos comiam. Em outras palavras, ele está tão imundo, cerimonialmente falando, quanto os porcos. Ou seja, aquilo que os porcos comem, ele está comendo. Literalmente, a palavra de Deus está dizendo que ele chegou ao nível mais baixo, a saber, ele foi ao porão mais baixo, ele se igualou aos porcos. Não é que ele tem vontade de comer porco, não, porque ele vomita, só em pensar em comer porco. Mas ele está se alimentando igual aos porcos. É isso que Jesus está dizendo. E ele queria comer a comida dos porcos, mas aquele era um tempo de tanta disciplina que nem a comida dos porcos as pessoas davam para ele. E aí ele aprendeu. Lá meu pai me deu a minha herança, que nem era o tempo de eu receber. Meu pai generoso me deu. E agora ele vem pedir: me deem comida de porco, e ninguém dá. É assim, na verdade, irmãos. O mundo trata assim, porque o mundo é cruel, e às vezes muito cruel. E aí, na hora que ele está ali, nem a comida de porco lhe dão, porque era cara, precisava ser catada, colhida, valia menos. Nem isso lhe dão. Aí ele começa a primeira das quedas mais importantes que um ser humano pode ter, sabe, irmãos? Preste atenção, porque essa queda é muito importante. Ela é uma queda que faz barulho, é uma queda assim, ó. É uma queda importante essa. Está aqui no verso 17: e caindo em si. Esta é uma queda muito importante. Esta é uma queda que faz barulhos, que cai com peso. Para haver arrependimento precisa disso. Precisa dessa mão externa da disciplina, o peso externo da disciplina, no caminho da providência amorosa de Deus. É preciso esse peso externo, mas é preciso também um peso interno, que a gente chama de graça, que conduz ao arrependimento. É isso. E aí ele caiu em si. Você aqui já caiu em si? Você ainda está nessa cegueira? Ainda nessa cegueira? Esta vista míope, que não está enxergando o que Deus está fazendo e o estado em que você se encontra. Ele caiu em si e ele disse: quantos trabalhadores, a gente precisa tomar um cuidado aqui, porque trabalhadores, hoje a gente pensa trabalhadores, a gente pensa assim: trabalhador é aquele que tem carteira assinada, recebe o salário mensal no fim do mês, direito. Os trabalhadores no dia de Jesus são os trabalhadores diaristas. É o trabalhador. A mão de obra dos dias de Jesus são de duas naturezas especialmente: o escravo e o trabalhador diarista. O trabalhador livre, ele recebe pelo dia de trabalho. Isso significa que cada dia ele precisa trabalhar para receber o dinheiro daquele dia, e ele não sabe se ele vai ter o amanhã. É assim nos dias de Jesus. E o contrato não era assinado, o contrato era verbal.
é o trabalhador diarista. Então, onde está o trabalhador aí? Você pode falar diarista. Quantos diaristas de meu pai? A tradução mais antiga vai dizer quantos jornaleiros, porque jornê é o dia, jornal é o diário. Então, quantos jornaleiros, quantos diaristas de meu pai tem pão com fartura? Ele está dizendo, aquele trabalhador lá na casa do meu pai, que trabalha o dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, dura a vida, mas lá na casa de meu pai eles recebem, eles vêm hoje, recebem o salário, vem amanhã, recebe novamente, vem depois da manhã novamente, meu pai paga e eles têm pão em abundância na casa do meu pai. E eu aqui pereço, morro de fome. Eu aqui morro de fome. E depois que ele caiu, há um outro verbo. Depois que ele caiu em si, sabe, a queda em si é tão baixa que agora a pessoa só consegue subir. Porque quando, sabe, irmãos, o chão é o limite. O chão é o limite. Depois que a pessoa caiu em si, então ela começa a subir. E aí o texto vai dizer: levantar-me-ei. É formidável isto. Essa pessoa que, pela graça de Deus, agora viu a realidade dentro e fora. Ele vê com clareza e ele diz: levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Agora já está tudo resolvendo, graças a Deus. As coisas já estão resolvendo-se, irmãos. Ele está dizendo: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e vou lhe dizer, olha aqui, isso que você precisa dizer. Pai, ele começa sinalizando aonde as coisas deveriam ser colocadas. Aquilo que ele não disse lá atrás. Lá atrás ele disse: pai, dá-me a herança. Mas ele matou o pai. Mas agora ele está dizendo: meu pai está vivo. E eu vou dizer: pai, agora ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Agora as suas posições, a sua geografia relacional está bem definida. Ele vai dizer: pai, pequei. É isso mesmo. Não é assim: pai, dei uma resvalada aí. Pai, como é que a gente chama? Dei um furo aí. Pai, dei um tropecinho aí. Nada disso. Ele dá nome aos bois. Não fica pintando de cor de rosa. Não fica caiando o túmulo, pintando de cal o túmulo assim. Não, ele dá nome aos bois. Ele diz: pai, pequei. É isso. Sabe, irmão? Irmã, se você pecou, fica dizendo assim: dei uma pisada de bola. Não entende? Pisada de bola é para Neymar, sei lá, jogador de futebol. Pisada de bola, deu um tropeço ali, levanta. Não, você pecou contra Deus. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Coisa certa, porque o pecado é assim mesmo. O pecado é contra Deus e contra o próximo. O pecado contra a esposa é contra Deus e contra a esposa. O pecado contra o esposo é contra Deus e contra o esposo. O pecado contra o filho é contra Deus e contra o filho. O pecado contra o pai e contra a mãe é contra Deus e contra o pai e contra a mãe. É nessa ordem. Pai, pequei contra o céu, contra e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está correto. Não era mesmo, não.
Porque naquele momento em que ele disse ao pai, eu não quero mais você como pai, ele está dizendo, eu não quero mais ser seu filho. É literalmente isso que ele disse. E agora ele precisa afirmar isso, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus diaristas. Porque o pai tratava o diarista melhor do que o diabo tratou lá junto do apacentando os porcos. Você acha que o diabo está tratando você melhor? Ah, não. Porque ele não é exatamente alguém que quer o seu bem. Ele é ladrão, homicida. É isso que ele é. E se ele está dando comida a você, ele está apenas fazendo aquilo que o dono da granja faz com as galinhas. Porque aquele dono da pocilga faz com os porcos. O diabo está alimentando você porque ele quer destruir e matar você. É isso. Não pense que ele é bom, não. Ele está te dando, me perdoe a palavra, milho. E ele disse, trata-me como um dos teus diaristas. E aí ele fez o que ele disse. Ele levantou-se e a direção dele mudou. Porque o arrependimento muda a direção da gente. O arrependimento muda a orientação da nossa vida. O arrependimento muda para onde nós olhamos. Nós agora olhamos para a direção certa. E ele então levantou-se e foi para o seu pai. E agora que texto maravilhoso, irmãos. Vinha ele ainda longe. E é interessante porque o texto não diz que outras pessoas viram. Diz que vinha ele ainda longe. E a primeira pessoa que o avistou, pelo menos a primeira pessoa narrada aqui no texto bíblico, foi o seu pai. Stênio Márcio, aquele cantor, ele cantou em nossa igreja no passado, gosto muito. Diz que tem uma música dele que eu gosto muito, que é Fim de Tarde no Portão. Ele descreve aquele pai no fim de tarde no portão. Isso é tão interessante, porque é como se aquele pai estivesse no portão dizendo, filho, eu não posso atravessar essa distância. Filho, eu não posso atravessar essa distância que você colocou. Filho, eu não posso fazer isso, mas eu estou aqui no portão te esperando. E aí o filho veio e seu pai o avistou ainda longe. Quando o pai o avistou, o pai não está virado. Por quê? Mas não estava. Viu aquele homem chegando desfigurado, com roupa de escravo, cheirando a porco. Aquela pessoa cheirava a porco, igual um escravo, descalço. Aliás, só os escravos andavam descalço. Maltrapilho, descabelado, sujo, com os pés empoeirados, rachando. Era aquela figura vergonhosa, aquela figura, o pai dizia, nem parece meu filho. Ainda bem que não falou da mãe, porque se falasse da mãe aí seria um negócio, seria quase uma novela. A mãe vendo esse filho chegar dessa maneira, nessas condições. E ele viu, o pai viu e compadeceu-se correndo. O pastor Batista, pastor da nossa igreja, eu era menino, pregou, é como se Deus agora corresse. Não é verdade? Olha isso, compadeceu-se e correndo abraçou e beijou. Aliás, é isso que Deus vem ao encontro.
desse ser pecador que somos nós, cheirando a porco, cheirando aquelas coisas dos porcos, e vem o Senhor e nos beija, e nos ama, e nos abraça, nessas condições, para nos dar uma vida nova. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o pai o beijou. Talvez outra pessoa não beijasse. Talvez nem a mulher apaixonada beijasse um rapaz naquelas condições. Não, fedendo daquele jeito, nessas circunstâncias, o pai o beijou, o abraçou, e o filho disse, ele disse apenas a primeira parte, que ele não teve nem tempo de falar a segunda parte. Ele disse: pai, ele fez isso, e é muito importante dizer isso: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia falar: trata-me como um dos teus diaristas. Não teve tempo não. O pai deu a ele a chance de falar o que era importante, porque no arrependimento a gente também precisa ficar envergonhando o outro. A gente precisa que o arrependimento vá na medida do erro só. Basta. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Certo, é isso mesmo, meu filho. Você me matou lá atrás. Juridicamente, relacionalmente, você me matou naquele momento que você disse: dá a minha herança. Era isso que você estava fazendo. Ele disse, mas é um porém. O pai, porém, disse aos seus servos: traz de peça a melhor roupa, porque o filho meu não fica vestindo esses farrapos. A obra da justificação, não vamos falar sobre isso, não tem tempo, mas aqui está falando, preciso vestir a pessoa de novo. A gente não, acho que falei sobre isso aí quando vi aqui da outra vez. Não dá para falar, mas está vestindo, está pondo roupa nova. Porque na casa do pai você não pode ficar com aqueles trapos de imundícia, não. Você tem que pegar isso e pedir a Deus: joga fora, queima, tira de perto. É veste nova, é veste de Cristo. Não é cinta de folha de figueira, não. É cinta de peles feitas por Deus. Cinta não, avental de peles feitas por Deus. Porque folha de figueira, 2, 3 horas depois começa a murchar e não resolve problema nenhum. É assim as obras dos homens, não é verdade, irmãos? Traz uma roupa nova, uma túnica. E mais, põe um anel no dedo, porque ele pegou herança, gastou tudo, mas ele ainda vai ser meu filho e ainda tem herança para ele. É isso, ele ainda tem o nosso anel de família. Põe anel. E outra coisa, calça os pés, porque não é mais escravo, é meu filho. E faz uma festa. Todas as 3 parábolas terminam com festa: a da ovelha, a da dracma, da moeda, e agora essa. Olha, tem um bezerro que está engordando, que a gente ia fazer um churrasco na ocasião tal, sabe-se lá. O pai está dizendo agora: aquele bezerro que estava engordando, o novilho cevado, traz ele. Aquele que nós estamos reservando para aquela festa de família especial, para aquele dia único, aquele bezerro traz hoje. Glória a Deus. Comamos e regozijemos. Esse pai já chorou muito, na verdade, irmãos.
Esse pai já chorou muito. Aquela mãe nem se diga. Porque o verbo das mulheres é chorar. Na verdade, pelo menos dá uma grande boa parte delas. Mas aqui, agora, não tem mais esse verbo. É comamos e bebamos, e nem sempre comer e beber é errado não, pelo menos no sentido bom da palavra, e nos alegremos. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, irmãos, porque Deus se alegra, o Pai se alegra pelo filho perdido que é achado. Como Ele se alegrou no dia em que você disse, sim, eu creio em Cristo, o Pai se alegrou. No dia em que você, que está aqui, creu, você que chegou diante de Deus vindo do mundo aí de renúncia, de pecado, de distanciamento do Senhor, naquele dia, o Senhor se alegrou. Glória a Jesus. E Ele disse, vamos comer e vamos nos alegrar. Vai trazer música. E vai ter até dança, pastor. Não sei como é esse negócio, mas teve lá. Estava escrito aqui no verso 25. Música e até dança teve, para falar a verdade. Não necessariamente como as nossas, mas teve, sim. E aí diz, trazei, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque esse meu filho, você observou essa palavra? Este meu filho. O filho disse lá atrás, este não é meu pai. Mas ele agora está dizendo, este meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava morto. Aleluia. Morto. Morto para o pai, morto para casa, morto para Deus, morto. Tinha lá, sobre a vida dele, uma lápide. Aqui jaz o filho mais novo de um homem bom. Estava morto e reviveu. Como Lázaro, que jazia há 4 dias no túmulo, já cheirava mal, disse Marta. Reviveu. Como o esquife que estava no caminho de Naim, cuja mãe chorava e pranteava, viúva, porque todas as possibilidades de continuação da família estavam naquele menino. Estava morto. Jesus, vendo a viúva, disse, compadeceu-se, tocou o esquife, reviveu. Reviveu. Com a menina de 12 anos, que estava morta, lá no norte da Palestina, lá na região de Caná. E Jesus diz, vai, volta para casa, porque a tua filha está viva, curada. Esse meu filho estava morto, e o morto se decompõe, o morto passa a cheirar mal. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, estava sem direção, estava desnorteado, a saber, estava sem norte, desnorte, estava desorientado, a saber, estava sem oriente, desoriente, estava sem rumo, estava sem estrela, estava sem sol, estava perdido, como uma ovelha, porque é míope,
As ovelhas enxergam bem, mas as ovelhas ouvem bem, perdão, mas enxergam muito mal. Estava perdido, não sabia para onde ir, não sabia a diferença, como os ninivitas dos dias de Jonas, entre a mão esquerda e a direita. Estava perdido. Mas Deus lhe abriu o olho. Glória a Deus. Aleluia. Deus lhe trouxe luz. Deus veio ao seu encontro. Isso é graça. O sol brilhou para ele. Isso é graça. A luz irradiou no caminho. Isso é graça. Glória a Jesus. Aleluia. Estava perdido, mas foi achado. Deus encontrou. Começaram a regozijar-se. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele relógio diz que eu não posso ir para a segunda parte. Vamos ficar aqui mesmo, infelizmente. Eu falo assim pela hora. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Aquele filho mais velho não se alegrou. Sabe, a parábola termina com algo muito interessante, que às vezes as pessoas não percebem. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa e o filho mais velho fora de casa. Lá fora discutindo com o pai, que não queria entrar. Porque às vezes há muita gente assim, que está na igreja, que está na casa do pai, mas não está não. Está ali com o coração cheio de autocomiseração, cheio de justiça própria, cheio de ressentimentos, sem capacidade de perdoar, de conciliar, de reconciliar. Há muita gente nas igrejas assim, como aquele filho mais velho. Não vamos falar dele porque o tempo não vai dar. Quem sabe você aqui hoje é assim. Está na igreja, está na casa, mas alguma coisa tem acontecido que o seu coração ficou endurecido. Você não é capaz de estender o seu perdão ao irmão perdido que vem e se arrepende. Você não quer a festa para ele, como os fariseus e publicanos que não queriam que Jesus recebesse, aliás, como os escribas e fariseus, perdão, que não queriam que Jesus recebesse publicanos e pecadores. Se nesta noite você está aqui distante do Senhor, a palavra de Deus diz que o pai disse ao meu filho mais velho, os versos 31 e 32. E respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Isso é muito interessante. Tudo o que é meu é teu. E o pai diz: era preciso que nos alegrássemos, era preciso que nos regozijássemos, porque este teu irmão é isto. O pai agora coloca as coisas também, a segunda coisa no lugar certo. Primeiro ele disse assim: este é meu filho, este meu filho. E agora ele diz assim: este teu irmão. Não é como Caim não, que diz assim: acaso sou eu o guardador de meu irmão? Não, você não pode dizer isso não. Quando você vira o seu irmão trôpego, mancando, ferido, arrependendo-se, estende a sua mão e o recebe. Glória a Deus. Este teu irmão, Glória a Deus. diz aí, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você que está aqui, se você está longe do Pai, é como se Deus hoje estivesse aí ao portão aguardando você. Venha, não fique aí com as suas vestes cheirando ao porco. Venha, venha para a casa do Pai e haverá festa. Você aqui, irmão e irmã, quando vir o seu irmão chegando, fique duro, abra o seu coração e diga: este meu irmão, este meu irmão, esta minha irmã, e recebe, porque a casa de Deus é lugar de nós filhos estarmos juntos e fazermos a nossa festa e comermos a nossa ceia e bebermos o sangue, o nosso cálice e cantarmos os nossos louvores, porque todos nós, eu e você, à exceção do primogênito Jesus Cristo, todos nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos, ou fomos revividos, para usar o verbo correto, fomos vivificados. Todos nós, é tudo uma gente só que o Senhor salvou. Vamos juntos, unidos, celebrar o nosso Senhor, celebrar o Deus que fez uma festa para nós quando nós chegamos de volta à sua casa. Que Deus te abençoe.